Chegou a hora da pauta polêmica do dia. Bom dia, Di Viegas. Bom dia, Lígia, bom dia a todos. E parabéns pelo seu aniversário, que eu fiquei sabendo pela CBN, tá? Obrigada. Bolo hoje à noite, hein? Na casa da Lígia. Vamos ter festa hoje, vamos sair. Vou avisar que amanhã eu nem venho trabalhar. Se tiver festa hoje, amanhã nem aparece. Já vamos avisar o Estevão. Se desfalcar na manhã. Lígia, em 2016, na gestão do então prefeito Alcides Bernal, foi sancionada a Lei 5.693, que estabeleceu o direito de as mulheres pertencentes ao quadro de pessoal do município, inclusive as contratadas, de se afastar do trabalho por um dia, uma vez por ano, para a realização de exames preventivos de câncer de mama e de colo de útero. E no dia 13 de maio deste ano, uma assistente social da prefeitura formulou o requerimento solicitando a dispensa, para que ela pudesse realizar os exames. Mesmo com a lei, o pedido foi negado pela assessoria jurídica do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL. A justificativa é o seguinte, que não existe regulamentação dessa referida lei, que esse ano completa 8 anos e no ano que vem completa 9 anos, tá? E o que estabelece a Lei 5.693? Artigo 1º são 4 artigos apenas. É muito claro. Todas as servidoras públicas, inclusive as contratadas, que prestem serviços em órgãos públicos do município, deverão fazer, uma vez por ano, o exame preventivo de câncer de mama e de colo de útero. Para a realização do exame, as mulheres referidas no caput do artigo anterior terão um dia de folga ou dispensa. E o artigo 3º referendo a isso. E o 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campo Grande, 18 de abril de 2016. Essa servidora que teve o direito negado ajuizou uma ação por meio do sindicato dos assistentes sociais, e o advogado Márcio Almeida, que representa essa entidade, estendeu também ao pessoal da enfermagem no bojo da ação. Ok. E a assessoria do município se defendeu, contestou e disse o seguinte: sem um regramento claro, falando a respeito da necessidade da regulamentação, sem um regramento claro sobre a forma de concessão e a comprovação dos exames, corre-se o risco de criar desordem na organização funcional. Agora, gente, eu falo aqui, o último parágrafo, que a lei entra em vigor na data de sua publicação. Passaram-se 8 anos. Se existia necessidade de regulamentação, por que não foi feito? Qual é a justificativa para que isso se protelasse? E hoje tem que a justiça estabelecer um direito que já está aí há quase 10 anos, uma década praticamente. Então, Edir, mas isso é tão... eu falo que isso é tão relativo no seguinte sentido. Vamos lá. Nós temos as campanhas, estamos inclusive no Outubro Rosa, que é um mês dedicado aí a que as mulheres façam prevenção. Eu sou uma trabalhadora da iniciativa privada, faço a minha prevenção e tento marcar, se é possível, no horário que eu não estou no trabalho. Mas se no local onde eu vou fazer não tem outro horário, eu vou pegar um atestado, né? Sim, exatamente. Então não vou deixar de fazer o meu exame. Agora, uma lei como essa, já que foi aprovada, tem que ser cumprida. Exatamente. Mas, a meu ver, era uma lei que talvez não tivesse dessa forma na época em que foi criada, porque eu imagino que todas as mulheres façam os seus exames e apresentem o atestado médico, né, no seu ambiente de trabalho. Agora, por que a servidora pública, aí eu me pergunto como trabalhadora da iniciativa privada, por que a servidora pública teria um dia inteiro de folga para fazer o seu exame? Ora. Então, assim, são leis e leis e leis que vêm e que a gente também levanta esse contestamento, vamos dizer assim, essa contestação, né? Vamos contestar um pouco muitas leis que existem e que na prática, como essa, não funcionam. Não funciona porque o poder público não quer que funcione, né? Sim. Porque se você estabelece uma regra, a lei não existe como... Desde a gente que a fala, lei tem que ser cumprida. tem que ser cumprida. A lei é injusta, mas quem vai declarar se ela vai ou não injusta é o judiciário. Foi votada, foi sancionada, exatamente. Aí tem que ser cumprida. Mas aí eu faço exatamente essa reflexão de algumas leis que vêm para causar esse tipo de situação, talvez até desnecessária. Olha, eu penso que não, Liz, eu discordo de você. Por que eu discordo? Porque eu não sei qual é o índice hoje de câncer de mama e de colo de útero, as mulheres, você poderia até checar aí na internet.
Né? Qual é o índice, se é muito elevado? Penso que é bastante elevado. Hoje é o câncer que mais mata, mas hoje a maioria das mulheres acaba descobrindo o câncer na fase inicial, né? Justamente por essas campanhas. Exatamente, mas o espírito da lei, né? É justamente esse. Tá? Você cria algumas regras, você vai sempre tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Você cria regras e muitas vezes a pessoa fala, por que o índio é inimputável? Ele é maior de idade, ele mora na cidade. Por que ele é inimputável? Porque são desiguais diante dos iguais. É assim que a lei funciona. Ela não tem o escopo de criar categoria A e B de cidadãos. Uhum. O escopo dela ou é para você fazer algum incentivo ou para criar uma justiça social aí. Né? Esse é o princípio. Evidente que existem as leis que a gente considera injustas, né? Mas não cabe a gente deixar de cumpri-las, né? Porque a gente... Se existe, ela tem que ser cumprida. Mas aí cabe essa reflexão, né? Para quando vamos sancionar novas leis, pensar nessa... E não é só isso, não, na área da saúde. Se a gente for ver por esse prisma, nós temos que rever todas as leis do serviço público. Uhum. Porque você tem, por exemplo, que a gente sempre denuncia aqui, essa casta de servidores... que recebe uma fortunas por mês aí de salários, tá aí o exemplo, a magistratura, o Ministério Público, né? E nem por isso estão na ilegalidade. Né? Sim, né? Sim. Então, essa situação. Agora, se existe a lei, tem que cumprir. Exato. E você vir aí 8 anos depois, peraí, eu não vou cumprir porque tem que regulamentar. Né? Veja que a gente foi levantar esse assunto, a CESAL, por exemplo, através da Rosana Leite, para não correr risco, ela resolveu estender o direito a todas as servidoras da CESAL. Uhum. Apesar de a decisão judicial só contemplar o pessoal da assistência social e da enfermagem, tá? Mas só está sendo cumprida hoje essa lei por força de uma liminar pela CESAL. A segurança municipal não está cumprindo, né? A educação não está cumprindo. Por exemplo, é um professor que dá aula 2 períodos. Ela vai ter que fazer esse exame, acho que no sábado, né? Final de semana. Ou rumo testado, porque uma coisa não esvazia a outra. Se eu posso ir até lá, fazer o exame e pedir um atestado, por que eu não posso antecipar e dar essa folga agora? Eu vou concordar com você no tempo de folga, um dia. É um dia inteiro, né? Exato. É isso. Eu não sei quanto tempo dura esse exame para ser feito. Mas aí depende também muito assim. O exame, existem as diferenças, né? Numa rede pública, numa rede privada, às vezes o tempo de espera, realmente, às vezes, mais de um exame, ela precisa fazer um ultrassom. São 2, né? Por exemplo, um ultrassom e uma mamografia, às vezes ela fica um dia inteiro, sim, esperando na rede pública. Porque você tem o câncer de colo de útero e mais a de mama, seriam 2 exames, né? Então, realmente, às vezes, fica-se, ou você marca mais de um dia, cada exame em um dia, e fica um pouquinho de cada dia. Bom, esse detalhe mas eu não na rede conheço. Pública, a gente sabe que é muito difícil você escolher horário e o tempo de porque se você se basta você apresentar um atestado depois de realizado, não seria melhor? Aí nesse ponto de vista que você abriu na discussão, aí eu vou louvar a lei. Então eu agendo o meu dia e solicito a minha dispensa. Claro, claro. Mas na rede pública a gente sabe que nem sempre é possível também isso. Exatamente. Né? Então. É muito complicado isso. A verdade é que é muito complicado. É porque se você for ler o arcabouço jurídico brasileiro, são milhares de regras aí que existem para todos os dias. Mas eu concordo e volto a falar aquilo que eu falei no início. Se a lei existe, então tem que ser cumprida. Exatamente. Né? E agora, para finalizar ali já essa discussão, que eu acho importante. Por que não foi regulamentada? A gente está questionando. Agora, será que a partir dessa decisão judicial, o município vai editar o tal decreto que a CESAL aliás, a Procuradoria-Geral do Município defende que a regulamentação vai se dar por meio de decreto? Será que já estão elaborando o texto desse decreto para que se resolva esse problema, ou vai esperar a Justiça conceder novas liminares para que as servidoras tenham esse direito? Você sabe que aí, Ediana, a gente levanta até outras pautas, né, em relação quando você traz um assunto como esse. Nós estamos num ano de eleições. Isso. Já tivemos as eleições para os nossos legisladores municipais, né? Então já estão eleitos, aí podemos falar agora. Mas
a gente sabe que muitos dos políticos, eles ficam em busca de números que vão projetar depois na opinião pública. Ah, eu sou campeão de leis aprovadas. Isso é verdade. Não é? A gente Isso. não ouve muito isso. Parece que existe um ranqueamento. Um ranqueamento aí de quem tem mais leis aprovadas. E aí talvez entrem essas leis que não, né? Que não têm regulamentação, que não vão mudar nada na vida das pessoas, porque a mulher ela vai fazer o exame, leva o atestado e ela tem direito. Sim, né? sim. Não precisava ter uma lei para o dia de folga. É isso que eu estou querendo dizer. Pois sabe? Mas você veja que... Então, são coisas que hoje o cidadão precisa estar muito atento a isso e acompanhar as sessões dos legislativos. Fazer protesto mesmo quando você vê que tem umas leis daquelas que é pelo em ovo, né? Sim, que estão criando ali para não... Leis inócuas. Né? Que não vão mudar a vida das pessoas. E não né? vai nem beneficiar, nem atender aquele segmento que se busca Aí chega em ano eleitoral, o político fala assim, vote em mim, eu fui o que mais tive leis aprovadas. Se você for falar em lei aprovada, né? Que não é cumprida, pelo amor de Deus. Então vamos lá ver quais são as leis Exato. e quais de fato mudaram a vida do cidadão. Acho que essa consciência política hoje que as pessoas precisam ter e precisam voltar, né? Se voltar para poder a gente ter cada vez mais apurado o voto do nosso cidadão. Pois você vê que tudo, Lígia, mas no final, toda legislação, seja inócua ou não, ela sempre traz alguma mensagem. Eu sempre falo o seguinte, por exemplo, a lei que beneficia o doador de sangue, né, em algumas situações, tem até lei que estabelece pagar meia entrada de cinema, um dia de folga por ano no trabalho, as leis que criam algum benefício para quem trabalha como mesário em dia de eleição, né? Então são todas leis, né? A gente, para quem não está envolvido, ela não tem pouco ou zero efeito, né? Mas para esses segmentos específicos, eles acabam sendo um incentivo. Então, mas no caso, por exemplo, de quem é voluntário da Justiça Eleitoral, aí eu acho que faz jus, é uma justiça, porque ele não está recebendo por aquele dia. Então, ele vai dedicar um dia da folga dele, ou 2, ou mais. Às vezes tem os treinamentos antes. Então, ele dedica esse dia para trabalhar para o governo, para a justiça, para a democracia. Para a democracia. Então, ele tem que ter um contraponto mesmo. Pois né? Agora eu já não sei se para o doador de sangue, que salva a vida, se existe um dia de dispensa do trabalho. Penso que não. Né? Você vê que é difícil você mensurar. No poder público tem. Mas é difícil você mensurar o alcance disso. O que pra gente é muito importante, que é a democracia, para outras pessoas, tanto faz. Para ele não precisa nem de eleição. É questão meio cultural. A pessoa que doa sangue, por exemplo, está salvando vidas. Exato. Quem recebeu aquela doação vai saber o tamanho, a grandeza desse cidadão. Com certeza. Quem nunca precisou vai falar, só porque doou sangue? Então, é muito relativo a gente avaliar, sob o nosso ponto de vista, uma situação muito específica, uma legislação específica. Né? É o caso desse mesmo, dessa legislação desse dia de folga aí para o exame de câncer, né? É a doença que mais mata, né? Mulheres. Ou seja, agora que a gente pensa que a mulher está se conscientizando disso, o homem não se conscientizou, por exemplo, da necessidade de exame do câncer de próstata. Até hoje, né? O machismo, aquela coisa antiga, aquela cabeça atrasada não permite. Mas, culturalmente, acaba servindo. Vai chegar um momento que essa lei nem precisará mais existir. Exato, todo mundo vai lá e faz seu exame e pronto, acabou. E o próprio gestor público vai entender. Gente, traga o seu atestado, Você está tudo certo. Em alguns órgãos públicos, por exemplo, até na Assembleia Legislativa do Estado, e nas algumas secretarias de Estado, eu não sei no município, mas nessa época agora, e ao longo do ano, eles fazem convênios, por exemplo, com o Hospital do Câncer, e aquele ônibus que atende as mulheres, ele para no pátio de uma desses órgãos públicos, e as funcionárias têm naquele dia um momento de ir lá fazer o exame. Então é um agendamento prévio, faz-se um levantamento dentro de tal secretaria, tem tantas funcionárias, quem que pretende fazer. E aí esse ônibus vai para o estacionamento num dia específico, então elas não precisam nem sair, nem se deslocar. Bacana. Então são ações também que são bacanas aí, né? De incentivo. O município poderia fazer o mesmo. Então, são exemplos inúmeros que você pode ter. Já está ocorrendo. Né? Melhor do que essa lei que vai dispensar aí uma trabalhadora
para fazer um exame. Tornar não a faz coisa mais sentido. prática, né? Tá certo. Tornar tudo muito mais prático. Tá certo. Então, é uma questão de bom senso em todas as áreas, eu penso. Se espelhar no que já deu certo, né? Esse Exato. é o segredo. É isso. Pauta polêmica do dia. A gente discorda e concorda e discorda de novo. E assim é a nossa polêmica aqui. A gente contesta e a gente também Se chegar concorda. no acordo, tudo bem. Se não chegar, amém. Continua. Vamos. Isso. Nosso direito de discutir, nós vamos continuar tendo. É isso é a democracia, Exato. sabe? É o que a gente tem conversado muito nos últimos tempos. É você respeitar a opinião do outro, respeitar a opinião política, respeitar a religião, respeitar qual é o time de futebol do outro, né? Brincadeiras sempre são permitidas, mas sempre com respeito, né, Edir? É isso que está faltando hoje, né? Falta muito para a gente evoluir, né? Falta muito. Obrigada, Lígia, viu? eu que agradeço. Dia. Bom dia e até quinta. Até.